No programa Viver é Melhor de hoje, falamos sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, inclusive reconhecendo quais são as ações que podem inconscientemente ou conscientemente colocar em risco a nossa existência. Continuaremos falando sobre este assunto em instantes aqui no programa, mas é claro que trazemos para você um destaque sobre como você pode abordar esse tema também aí na sua casa, de uma forma diferente. Memórias de um Suicida é uma radionovela que você pode ter na sua casa, que conta essa história de um livro com esse mesmo nome, de psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, e conta a história de um senhor com mais de 60 anos de vida que tirou a própria vida por conta de diversos sofrimentos que o levaram a achar que essa seria a melhor atitude. Depois ele vem nos contar sobre como os sofrimentos continuaram e ficaram ainda maiores por conta dessa atitude, de levar a termo a própria vida. Nós vamos entender aqui nessa história de arrependimento, mas também de renovação, o quanto nós devemos aprender com as situações que nós enfrentamos, como as dificuldades são importantes para o nosso crescimento e de que cada dia é importante na nossa vida. Tenha você também na sua casa essa história de uma forma muito mais simples de compreender. Você pode escutar no carro, escutar em casa com os seus familiares, dar de presente para alguém que você acha que gostaria de receber também esse esclarecimento, ligando para o Clube Cultura de Paz. 0310 07 940. Um assunto que ainda traz tantos receios para muitas pessoas de como abordá-lo, essa é uma forma que você tem de colaborar também nessa discussão e na prevenção ao suicídio, já que sempre é esse o tema do programa Viver é Melhor. Nós falamos hoje sobre o comportamento suicida, as ações que podem colocar em risco a vida das pessoas. No bloco anterior, a nossa convidada destacou que entre as causas que levam ao suicídio está o alcoolismo. Nós vamos falar agora sobre os riscos do uso de álcool e o suicídio. A dependência desta substância está entre os principais fatores que levam ao suicídio. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Sob seu efeito, a pessoa perde parte da capacidade de avaliar o risco de morte e o valor da vida. Primeira questão, é importante entender que alcoolismo, a dependência do álcool, é uma doença. Sim, é uma doença, sem dúvida nenhuma. É uma doença que pode tirar a capacidade da pessoa de reconhecer o quanto ela se expõe à morte ou de como ela vem deteriorando a sua saúde a cada dia? Sim. De que forma que isso acontece? Como é que o álcool age no cérebro da pessoa, por exemplo, ou nos sentimentos da pessoa que leva a essa perda? Então, acontece que quando o alcoolismo já está instalado, a pessoa já tem uma perda muito grande, geralmente familiar, geralmente uma perda no trabalho, ela já não consegue trabalhar da mesma forma, as relações dela já não se dão da mesma forma, a vida dela já não é mais saudável há muito tempo. Né? E, geralmente, junto com o alcoolismo, acontecem algumas comorbidades que a gente chama, que são a presença de outras doenças psiquiátricas junto com o alcoolismo, como no caso a depressão. É uma das doenças que tem uma grande comorbidade com o alcoolismo. Quando a pessoa está com esse problema e não aceita, e também entra a depressão, fica depressiva e também não aceita, não busca ajuda, isso só vai piorando cada vez mais a situação, até o ponto que ela chega à decisão de terminar com a vida. É importante ressaltar que a maioria das pessoas que se matam não querem necessariamente morrer, elas querem acabar com um sofrimento que para elas é insuportável. Elas não veem nenhuma outra solução para aquele problema a não ser o suicídio. E aí nessa hora que muitas vezes faz a diferença de uma intervenção adequada, Sem de alguém que dúvida. reconheça que é um momento crítico e consiga mostrar para a pessoa que há outros caminhos. Sim. A gente sabe que pelo menos 50% dos suicídios acontecem sob efeito do álcool. Porque mesmo que a pessoa não seja um alcoólatra, muitas pessoas acabam recorrendo ao álcool ou utilizando algum tipo de bebida alcoólica antes de se matar. Até porque, com o uso do álcool, elas acabam diminuindo um pouco o raciocínio crítico e muitas vezes aumentando a coragem, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa. Então, e isso também ajuda a impulsividade, que é uma das características do alcoolismo. Impulsividade e agressividade, que também vão estar ligadas ao suicídio. O alcoolismo, então, ele diminui a capacidade, não só o alcoolismo, mas o uso do álcool diminui a capacidade crítica dessa pessoa. Inclusive de reconhecer riscos. A gente conhece, por exemplo, pessoas que depois de beberem altas doses de bebida alcoólica, até mesmo doses médias, se expõem a risco no trânsito, ou de violência, ou de brigas, ou de violência dentro de casa. São todos fatores que são agravados e que também podem colaborar para uma ocorrência de suicídio. Sem dúvida nenhuma.
A gente tem hoje um crescimento cada vez maior do uso de bebida alcoólica entre os jovens. Sim. Essa é uma questão que tem preocupado os profissionais de saúde? Sem dúvida nenhuma. Os jovens têm usado muito álcool e muitas drogas também. Então, eles estão entrando no uso do álcool mais cedo. E também no uso das drogas. E então, isso tem... quando o adolescente começa a usar essas substâncias cada vez mais cedo, a probabilidade dele começar a desenvolver uma doença mental mais cedo é muito maior. E também de desenvolver o alcoolismo. Então, sim, a gente tem visto que isso tem aumentado o número de suicídios, sem dúvida nenhuma. O uso do álcool na adolescência e nos jovens, com certeza, faz com que aumente as nossas taxas. O uso de álcool numa pessoa que tem depressão e que chega, por exemplo, a um consultório, é um fator já que dá algum sinal de alerta e que poderia servir, por exemplo, de alerta para os pais dentro de casa ou para um adulto também? Essa associação é um sinal de alerta? Sim, é um sinal de alerta. Então, se você tem em casa alguém que faz muito uso de álcool, está deprimido, fique mais atento. É lógico que os fatores de risco, eles vão sempre estar em relação aos fatores de proteção. Então, o álcool é um fator de risco, porém o fator de risco ele só mostra pra gente que alguém pode ter mais probabilidade de cometer o suicídio, tá? A pessoa pode usar álcool e ser depressiva, porém ter em volta dela uma rede de proteção que a gente chama, que vai ajudá-la a que isso não aconteça. Como pode ser que uma pessoa que use menos álcool e tenha uma depressão mais leve e não tenha uma rede de proteção à sua volta, vá ter esse comportamento suicida. Essa rede de proteção, então, é que faz a diferença? Vai fazer toda a diferença. E quando eu falo rede de proteção, eu falo tanto das pessoas que estão em volta, de familiares, pessoas que podem ajudar, ou pessoas de igrejas que podem ajudá-los, como também a própria capacidade da pessoa a passar por adversidades. Então, a resiliência, ela conseguir pedir ajuda, ela conseguir aceitar ajuda, isso tudo vai fazer parte dessa rede de proteção. Então, se a gente fizer um balanço desses fatores de risco com os fatores de proteção, que eles vão dar para a gente uma visão maior se aquela pessoa pode ou não ter aquele comportamento suicida. Mas são só dicas que a gente vai ter. O importante é cada um ir conseguindo reconhecer isso dentro da sua vida, sim, conseguir identificar os sinais de risco e também quais são os fatores de proteção. A senhora falando sobre esses fatores de proteção, a gente consegue hoje oferecer esse tipo de orientação às pessoas para que elas consigam agir de forma autônoma? As pessoas conseguem em casa mesmo fazer essa rede de proteção ou é preciso que um orientador faça esse acompanhamento? Não, elas conseguem, sem dúvida nenhuma. Inclusive, uma das coisas mais importantes, se alguém está desconfiando que algum familiar ou que algum amigo está em perigo, está em risco suicida, é conversar com ele sobre o suicídio abertamente. Esse é um dos grandes mitos que acontecem, que as pessoas acham que se você pergunta sobre o suicídio, você pode acabar estimulando o suicídio. E é exatamente o contrário. Muitas vezes, quando a gente pergunta e a pessoa está com aquela ideia, é que faz com que ela, ao falar da ideia, ela possa ser socorrida. E aí você consegue fazer a intervenção e evitar que essa tentativa realmente se torne numa tentativa letal, que chegue à concretização do fato. E a gente volta então na questão do sofrimento. A gente falou sobre como até o comportamento suicida, não propriamente só o suicídio, mas está relacionado ao sofrimento das pessoas. Sim. A dificuldade em lidar com o sofrimento ainda talvez seja o que é unânime entre essas pessoas? Sim, dificuldade de lidar com o sofrimento, às vezes situações que elas realmente não sabem como sair, que elas não veem absolutamente nenhuma outra possibilidade. Dificuldade também de tolerar frustração. Hoje em dia a gente vê que os jovens estão com uma dificuldade muito grande de aceitar frustrações. E isso não é um fator, isso é um fator de risco quando a gente pensa num comportamento suicida. Todos nós devemos refletir sobre isso e como devemos nos preparar para passar pelo sofrimento sem ceder ao desespero, sem entrar em pânico, sem achar que nada tem solução. Não ficar apenas apontando o erro dos outros, mas reconhecendo as nossas fragilidades e encontrando soluções. É sempre esse o nosso objetivo, especialmente quando se fala de valorização da vida, na prevenção ao suicídio, que é o tema do programa de hoje. Já que estamos falando sobre o uso do álcool e o risco de suicídio, vamos acompanhar agora uma matéria produzida pela nossa equipe sobre a lei seca, que reduziu muitos números de acidentes e mortes no nosso país, e é importante ser levada à frente pela conscientização de valorização da vida e respeito às pessoas que estão no trânsito. A
A lei seca foi promulgada em 2008 com o objetivo de reduzir os acidentes provocados por motoristas embriagados no Brasil, endurecendo as punições contra quem bebe antes de pegar o volante. A principal mudança foi a definição legal do que é embriaguez enquanto se dirige. A partir de então, o motorista abordado pela autoridade policial passa a ser considerado técnica e legalmente embriagado, com 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a 3 latas de cerveja. Na cidade do Rio de Janeiro, acompanhamos uma blitz da Operação Lei Seca para ver como funciona na prática. A empresária Maria Lúcia Jardim foi abordada mais de uma vez em blitz e, mesmo assim, considera importante essa fiscalização rigorosa. É fundamental. Os acidentes acontecem por falta de controle do motorista e o álcool tira o controle, assim como qualquer outra droga. Sou contra o álcool de uma maneira geral. O tenente Rafael explica como funciona a penalidade para quem for pego alcoolizado no teste do bafômetro. Nós estamos incidindo aí na fiscalização do trânsito e fazemos também a fiscalização policial, assim como, né, a parte de conscientização. Nós temos aí os índices de alcoolemia, nos quais a gente cobra o condutor de estar dentro dos índices, previstos aí de 0 a 0,04, a pessoa tem essa tolerância para poder assoprar ali no teste e passar por aqui. De 0,05 até 0,33 miligramas de álcool por litro de ar do pulmão, a pessoa vai ser multada, ela perde a carteira por 5 dias úteis, fica restringido o direito de dirigir por 5 dias úteis, e ela tem o carro removido se não apresentar um condutor habilitado para poder conduzir o carro até em casa em segurança. Se o consumo de álcool passar de 0,33 miligramas no sangue, o condutor do veículo será conduzido à delegacia, sujeito a pagar multa, perder a carteira de habilitação e até corre o risco da detenção. Daniel também passou pelo teste e acredita que esse é um bom jeito de conscientizar os motoristas e garantir a segurança de sua família. Não tem necessidade de beber, né, gente? Vamos se conscientizar, porque, vida não é brincadeira, a gente não pode ficar brincando com isso, não. Desde 2009, no Rio de Janeiro, a Operação Lei Seca reduziu em até 34% o número de acidentes e mortes no trânsito fluminense. Mas esse trabalho começa bem antes, na prevenção. Visitamos uma escola em Bangu, onde a prevenção é garantida com a informação levada aos estudantes. Atentos, entendem como funciona a lei seca e principalmente acompanham no depoimento real de quem sofreu acidentes ocasionados por bebidas alcoólicas ao volante e entendem a necessidade de zelar pela vida no trânsito. É bom para incentivar os alunos, principalmente a garotada dos 17 anos que vai fazer 18, que nos acidentes de hoje, a maioria dos acidentes é com jovens, então isso é bom para incentivar a garotada a não beber. Tivemos uns espelhos aqui de 3 pessoas que sofreram os acidentes, 2 com moto, uma mulher de carro. Isso é bom para incentivar a gente a não, de jeito nenhum, a beber e a dirigir. O motoboy Márcio usa sua história para conscientizar os jovens. Sofreu acidente no trânsito ao conduzir a moto embriagado após voltar de uma festa. Meu trabalho é conscientizar para que os jovens não venham passar pelo que eu passei, que eu já estou na cadeira de roda há 20 anos. E desses 20 anos eu passei 15 anos deitado em cima de uma cama sem sair para lugar nenhum, porque eu perdi todos os movimentos do corpo. Então, o nosso trabalho hoje é esse. É para que os jovens de hoje não cometam a mesma imprudência que eu cometi. A mistura de álcool e direção não combina de jeito nenhum. Mais uma vez ressaltando a importância da conscientização de todos, a lei seca que tem diminuído muito os índices de acidentes, mas que ainda são muitos e tiram muitas vidas todos os dias no trânsito
no nosso país. Continuaremos falando sobre o comportamento suicida no programa Viver é Melhor de hoje. Você é nosso convidado especial. Pode ligar para a gente ou escrever, especialmente para o momento ecumênico de preces, de meditação, que nós teremos já já também aqui no nosso programa. 0310 07 940 é o nosso telefone, ou acesse boavontade.com/TV e participe. A gente volta já já.